boa noite. Vamos iniciando mais uma reflexão da nossa segunda-feira, pedindo a Deus que nos abençoe, que Jesus nos ilumine, para que todos nós possamos ter uma semana de muita paz. E na nossa reflexão de hoje, eu escolhi um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro do Emmanuel, pelo Chico, e são vários textos de reflexão. Então ele busca um tema do Evangelho, e o Emmanuel, com aquela clareza que ele tem, aquela síntese que ele consegue fazer de um tema, ele vai nos trazer isso para a atualidade. E o tema que eu escolhi para a gente refletir hoje chama-se bens externos. E esse bens externos, ele é numa passagem de Lucas 12:15, no qual Jesus nos diz: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. E Emmanuel vem nos dizer, vem nos mostrar, sintetizar esse ensinamento do Cristo. E eu vou ler esse texto para a gente, e depois a gente vai refletir um pouco sobre o que ele quer nos mostrar. E Emmanuel vem nos dizer: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Eu acho que esse texto é de uma atualidade muito grande para todos nós, espíritas ou não espíritas, porque vivemos, a gente pode constatar isso constantemente, o tempo inteiro, vivemos na era da matéria, né? Vivemos na era do ter, ou do aparentar ter.
E Emmanuel vem nos dizer para tomarmos cuidado com isso, porque tudo aquilo que passa por nós nos é dado de empréstimo. Então, todos esses bens que amealhamos, todo esse tempo de vida que nos é dado para podermos trabalhar no bem, é nos dado de empréstimo pela divindade, por Deus. Então, o que fazemos disso que recebemos? O Espiritismo vem nos mostrar que somos apenas mordomos na vida. As coisas materiais, elas somente passam pelas nossas mãos. Então, o Espiritismo fala que é errado ter bens, construir bens materiais? De maneira nenhuma. Claro que não é errado. O errado é nos tornarmos escravos desses bens, tornarmos escravos da matéria. Isso sim é prejudicial ao nosso progresso, porque tudo é impermanente. Vivemos numa impermanência, todos nós. Então a juventude de hoje, ela se transforma na velhice do amanhã. Então a saúde de hoje talvez seja a doença do amanhã. Então tudo é muito impermanente nessa vida material. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que existe a impermanência, sim, mas existe a imortalidade. Somos seres imortais. Mas, então, o que fazer desses bens e de tudo isso que a gente tenta erroneamente amealhar durante a nossa vida material? Isso vem para que possamos fazer a maior construção que a gente pode, que é a nossa construção interior. Então, aonde estamos, a vida que temos, a família que possuímos, o local onde nascemos, tudo isso não é por acaso. Há toda uma programação por trás disso. Então, se estamos aqui hoje, se hoje somos espíritas, se hoje eu tenho a família que eu tenho, residindo onde eu resido, lidando com os problemas que eu lido, isso não é por acaso. Isso existe em minha vida para eu construir o meu interior, construir a minha alma imortal. Porque somos nós os construtores. Isso é muito claro quando nós vemos a lei da reencarnação, porque tiramos as responsabilidades dos outros, ou tiramos as responsabilidades dos meios, ou do meio onde vivemos. A responsabilidade da minha construção íntima, ela é inteiramente minha. Então, somos responsáveis por nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, a nossa plantação do hoje, como Emmanuel vem nos dizer nesse texto, eu posso ter uma porção de dinheiro, mas o que eu faço de bom com ele? O que eu produzo com esse dinheiro? Porque eu posso apenas querer ter. Mas, com certeza, daqui a 50 anos eu não terei mais nem um centavo desse dinheiro. Ou 60, para ser mais otimista. Porque eu já vou ter desencarnado. E esse dinheiro ficará aqui. O que eu fiz dele? O que eu produzi de bom com ele? Eu posso ter uma autoridade, seja ela qual for. Seja ela uma autoridade dentro do lar. Sendo um pai, uma mãe, um avô. O que eu fiz dessa autoridade que me foi emprestada? Que foi emprestada para mim bem utilizar. Utilizar no progresso daquele que está sob ela. Ou seja,
Estou aqui para auxiliar o meu irmão, me auxiliar o meu irmão. Tendo muitos projetos, qual deles eu edifiquei? O que fiz deles? Apenas coloquei na gaveta, porque o tempo passa muito rápido, tenho outras prioridades. O que eu fiz disso, desses dons que me foi concedidos, emprestados por Deus? Aqui ele fala que eu posso ter escrito milhares de páginas, mas qual o conteúdo dessas páginas? O que eu fiz dos livros que eu posso ter escrito ou da vida que eu posso ter transmitido aos outros? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que te fez do tempo? Nós, presenciando a imortalidade, nós, seres imortais que somos, sabemos, pelo Espiritismo, que esse pequeno espaço de tempo no qual estamos encarnados hoje, porque uma vida encarnada, por mais longa que ela seja, ela ainda é muito curta, porque o que são 100 anos na eternidade? É um lapso temporal muito pequeno. Então, uma vida muito longa que me foi concedido, o que eu fiz de proveito dessa vida? O que eu agi nessa vida para me melhorar e para melhorar aqueles que estão ao meu redor? Porque a nossa vida, como ele bem diz, não consiste de coisas. A nossa vida, ela consiste da nossa paz e da nossa felicidade. Mas como fazer com que tenhamos paz e tenhamos felicidade? Tendo uma consciência limpa. Então, como nós já falamos aqui várias vezes, que a lei de Deus está na consciência. Então, todos nós, espíritos, temos essa noção da lei de Deus, porque todos nós temos consciência. Então, a nossa paz está na consciência limpa. Porque não adianta de absolutamente nada eu amealhar bens, 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 bens. Qual é o meu real sentido da vida? É isso que nós temos que perguntar todos os dias. Qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou encarnado? Para que estou aqui? Eu tenho um propósito. Todos nós possuímos um propósito de vida. Temos a obrigação de descobrir o que é esse propósito. Porque às vezes passamos pela vida e deixamos de ser nós mesmos. Porque nós miramos o outro, vemos o outro, queremos ser o outro, queremos ter a vida do outro. Esquecemos que nós somos seres universo em nós. Somos seres excepcionais. Cada um tem a sua própria trajetória de vida imortal, mas temos um propósito de reencarnação. Então, se estou aqui hoje, é por um propósito, mas temos que nos construir. Então, temos que construir esse nosso castelo interior. Temos que construir estes bens interiores nos quais a traça não corrói, no qual ninguém nos tira, porque tudo mais, como tudo é muito impermanente, hoje estamos em cima, amanhã estamos embaixo, hoje temos saúde, amanhã temos doença, hoje estamos encarnados, amanhã desencarnados.
mas sempre sendo nós mesmos, carregando conosco toda essa bagagem que construímos durante múltiplas reencarnações. Então nós temos que pensar muito sobre esses bens externos, porque possuímos posses definitivas, posses de caráter, posses de sentimento. Então, com essas várias reencarnações, nós vamos nos vestindo de máscaras. Então temos as nossas máscaras sociais, nos fazemos de bonzinhos, nos fazemos de caridoso, mas isso para fora. Quando entramos em nossa casa, em nosso lar, tiramos essas máscaras e realmente nos mostramos como somos. Então de nada adianta bem exterior algum, porque no nosso momento, no momento da nossa desencarnação, quando chegarmos lá no mundo espiritual, todas as máscaras serão arrancadas. Então nós nos mostraremos como somos, sem nenhum tipo de ilusão, sem nenhum tipo de fantasia. Porque, ainda mais hoje, em tempos atuais, nos quais todos estamos ligados nas redes sociais, eu já tratei disso na semana passada, e nós miramos o outro como se ele fosse de uma vida espetacular. Mas às vezes ele está vestindo a máscara do palhaço, que ri para todos, mas lá atrás ele chora. Não sabemos a vida do outro, não sabemos o que o outro sente, mas nós temos que descobrir o que nós sentimos, para que nós estamos aqui, porque eu estou nessa situação, o que eu posso fazer com aquilo que Deus me concedeu com tamanha bondade. Porque se temos vida, temos uma graça muito grande e temos que aproveitar. Aproveitar não no sentido de fruir dessa vida, mas de construir uma vida mais plena para cada um de nós. Temos que primeiramente nos amar, para que possamos começar a amar o outro. Então, eu não me amando, eu não consigo amar mais ninguém. Então, eu tenho que me amar para me preservar. Então, construindo a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, eu consigo construir a minha saúde material atual. Esse texto de Emmanuel vem nos dizer sobre isso, do que fazemos com aquilo que recebemos. E um pouco mais para frente, ele vem nos dizer que encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina de amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Jesus veio para que nós sejamos luzes. Luzes aonde estejamos. Não, para nós é muito complicado ser uma grande luz, mas que sejamos pelo menos um pirilampo na noite escura de alguém, que possamos
fazer daquilo que recebemos luz no caminho dos outros, no caminho do próximo, no caminho daquele nosso familiar problemático, daquele amigo mais difícil, daquele que está do nosso lado. Então, tudo aquilo que nós amealhamos materialmente, ele nos serve para construirmos o nosso bem maior, o nosso bem interior, aquele que vamos levar junto conosco na imortalidade. Essa construção interior, essa sim que é aquela que importa. Tudo mais passa. Tudo mais vai deixar de existir, porque somos apenas, como falei, mordomos. Mas a nossa construção interior, essa a gente leva para a imortalidade. Essa nós carregamos conosco. Então que utilizemos desses bens, que eles sejam luzes. Luzes para guiar o nosso caminho, luzes para guiar o caminho daqueles que conosco estão nesta caminhada. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos guiar, que tenhamos uma consciência sempre em paz, para nunca utilizar esses bens para prejudicar a nós ou aos nossos irmãos. Que sejamos nós construtores de um mundo melhor. Um mundo que a gente tanto almeja, mas esse mundo só vai ser possível com a nossa construção. Nós que iremos construir o mundo que desejamos. Não esperemos isso de ninguém. Peguemos essa responsabilidade para cada um de nós. Vamos construir um mundo melhor para nós e para todos aqueles que vivem conosco nesse planeta. Que Jesus nos abençoe e que façamos bom uso desses bens que Deus nos concede com tanta bondade. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para todos.